Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa videoaula de hoje, nossa aula de redação. Hoje a gente vai trabalhar no livro 2, as páginas 66, 67 e 68, e vamos dar continuidade no caderno de atividades do livro Extra Classe Robinson Crusoe, fazendo as páginas 8, 10 e 12. Hoje a tia vai falar com vocês sobre a linguagem formal e informal. É uma linguagem que está muito presente no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos aprender as principais características dessas duas linguagens e quando devemos empregá-las corretamente. A diferença da linguagem formal e informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar. A linguagem formal está ligada ao uso das normas gramaticais, enquanto a linguagem informal é mais livre, sendo mais utilizada em situações cotidianas. Então, agora a tia vai falar um pouquinho mais da linguagem formal. A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. É utilizada em situações profissionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores, ou seja, em situações que exigem mais seriedade. Então, deixa eu tentar resumir, explicar com outras palavras o que é a linguagem formal. É uma linguagem que devemos usar, com pessoas mais velhas, em locais onde vamos apresentar um trabalho, no caso, pessoas mais velhas que trabalham, no nosso trabalho, no nosso ambiente profissional. Nós devemos utilizar as palavras pronunciadas ou escritas, se for o caso de nós precisarmos escrever, da forma correta, da forma culta, como é exatamente na gramática. Agora a gente vai falar um pouquinho das características, que é a utilização da norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais, que foi o que a gente acabou de falar, que é a pronúncia correta das palavras. A utilização de um vocabulário extenso, a pronúncia correta e clara das palavras. A linguagem é culta. Onde que nós devemos utilizar a linguagem formal? Em situações mais formais, como discursos políticos, entrevistas de empregos, palestras, concursos públicos e documentos oficiais. Geralmente, ela é utilizada quando falamos com superiores, autoridades ou públicos. A gente aqui colocou um exemplo de como que nós podemos utilizar a linguagem formal. Você viu o que está acontecendo? Então, ou seja, quando nós pronunciamos essa frase e escrevemos, nós estamos utilizando a linguagem formal. Por quê? Todas as palavras estão escritas corretamente, em nenhum momento estamos usando gírias, em nenhum momento nenhuma palavra foi abreviada, ou seja, ela foi escrita de uma forma correta. Então, utilizamos a linguagem formal. Agora a gente vai falar um pouquinho da linguagem informal. A linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores, ou seja, as pessoas que estão conversando. Nela não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias. Agora vamos ver algumas das características da linguagem informal. Existe uma despreocupação com o uso de normas gramaticais, a utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, que também podemos falar que são expressões informais.
o uso de palavras abreviadas, como você, se e tô, sujeita a variações culturais e regionais, e a linguagem é coloquial. Então, ou seja, onde ele é utilizado? Ela é utilizada em conversas cotidianas, em mensagens de celulares, chats. Geralmente é usada em conversa entre amigos e familiares. Aí a tia colocou aqui, né, usando a mesma frase do exemplo da linguagem formal, só que a tia colocou de uma forma da linguagem informal. Nossa, você viu o que está acontecendo? Então, ou seja, o C ele foi abreviado, né? Ele não foi escrito e nem foi pronunciado da forma correta. A tia também colocou aqui uma ilustração que o aluno está falando com a professora. Da forma como ele está se comunicando, ele está usando a linguagem formal. Aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português. Ou seja, ele abreviou, né, algumas palavras, usou os gírias. E como que ficou a professora? A professora conseguiu compreender da forma na qual o aluno falou com ela? Não, né? Porque aparece ali no balãozinho, ela pensando que ela está com dúvida, ponto de interrogação. Então, é muito importante que a gente consiga perceber, né, as características e quando que devemos empregá-la corretamente. Imagina se a tia chegasse aqui na sala de aula, né, e a tia chegasse: e aí, turminha, tudo bem? Maneiro, uhul, né? Talvez não fosse uma linguagem adequada para um professor falar com os seus alunos. E a mesma coisa vocês, né? Então, é muito importante a gente aprender que, lógico, que tem momentos em que nós vamos poder utilizar a linguagem informal e vão ter momentos que nós precisamos perceber como que nós devemos, né, escrever e falar corretamente com as pessoas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a importância de entendermos as características da linguagem formal e informal. Então, para hoje, reforçando, né, no livro 2, páginas 66 é leitura, 67 e 68 é interpretação de texto e o uso das expressões informais, que foi um pouquinho da aula de hoje. No livro Extra Classe, Robson Cruzoé, no caderno de atividades, páginas 8, 10 e 12. Lembrando, caso algum aluno não tenha compreendido uma parte da explicação da aula de hoje ou em relação aos exercícios de hoje, envie uma mensagem para a tia. Tia deseja bons estudos, um bom descanso e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.